amigo empresário, olá, minha amiga empresária, como vocês estão? Voltamos aqui para mais uma videoaula no nosso canal. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar sua curtida, que isso ajuda a chegar em mais empresários e empresárias. Curta as nossas redes sociais, né? Oswaldo Rabelo no Instagram e no LinkedIn. E com certeza nós traremos muito mais conteúdos como esse. Hoje resolvi trazer um tema diferente do que eu venho falando, porque eu venho falando muito sobre gestão do passivo tributário. E na videoaula anterior eu falei sobre a correlação do planejamento tributário com a gestão do passivo tributário. Porque uma coisa é você estar lá, tá com a sua dívida. Aí você pega e resolve a sua dívida através da gestão do passivo tributário. Só que agora, a partir de agora, esse problema está resolvido e você precisa fazer a sua empresa crescer e você precisa que ela cresça sem que gere novos passivos tributários e isso venha acarretar novos problemas de dívida ativa. Então, para que você possa resolver esse problema, você precisa partir para uma outra estratégia tributária, que é o planejamento tributário. E aqui eu trago o início, uma introdução ao planejamento tributário, alguma coisa aí para iniciantes, para quem quer saber o que é o planejamento tributário, para que você possa dominar esses segredos e otimizar a sua carga tributária, mitigar, reduzir, e alcançar o sucesso financeiro, a abundância financeira da sua empresa. Mas o que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje? Nós vamos ver o que é o planejamento tributário, nós vamos saber por que você deve se preocupar com o planejamento tributário, nós vamos falar um pouco sobre os benefícios do planejamento tributário, economia, competitividade, segurança jurídica e crescimento sustentável. É isso que nós vamos falar aqui hoje. E aí começamos, com essa introdução, o que é o planejamento tributário. E o planejamento tributário nada mais é do que uma ferramenta, um conjunto de estratégias legais, porque existem os planejamentos tributários fakes, existem os legais. No caso aqui nós estamos falando dos planejamentos tributários legais, que visam otimizar a sua carga tributária, da sua empresa ou mesmo sua, como pessoa física. Isso tudo ocorre fazendo uma análise da legislação tributária, que aqui no Brasil é uma das mais complexas do país, a estrutura da sua sociedade como empresa, e os resultados financeiros que você ofere, porque muitos dos tributos eles são com base no faturamento da sua empresa. Então é preciso analisar qual é o melhor regime tributário para poder reduzir a sua carga tributária, às vezes postergar, diferir, o pagamento de impostos, de forma que seja segura, ética, para que você, por exemplo, possa fazer parte do programa Confia da Receita Federal, que nós já falamos aqui diversas vezes. Mas por que você tem que se preocupar com o planejamento tributário? Existe uma série de fatores que te levam a se preocupar em fazer um planejamento tributário da sua empresa. O primeiro deles é a economia, porque o planejamento tributário ele vai ajudar você a reduzir a carga tributária da sua empresa. Isso significa ter mais dinheiro sobrando no bolso, ter um fluxo de caixa melhor. Você tendo um fluxo de caixa melhor, você vai poder investir na sua empresa, vai poder aumentar seus lucros, ou simplesmente ter uma tranquilidade financeira, sem susto, sem poder deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que a sua empresa está funcionando, está faturando, você está lucrando, você está podendo tirar suas férias, você está pagando seus funcionários em dia, você está pagando seus fornecedores em dia. Então, a economia tributária ela pode trazer toda essa tranquilidade. Outro benefício do planejamento tributário
é a competitividade, que uma vez um planejamento tributário bem feito, ele te coloca no mercado de maneira que você possa competir com o seu concorrente de maneira mais destacada, né? E assim você vai alcançar melhores resultados. Então, o planejamento tributário bem feito, ele aumenta e melhora a sua competitividade no mercado. Ele traz segurança jurídica, porque sendo bem feito, não sendo fake, ele vai proteger a sua empresa de autuações e processos fiscais, né? Com isso, vai te garantir tranquilidade e segurança para os seus negócios e para os seus investimentos dentro da sua empresa. Além do mais, ele vai trazer para a sua empresa um crescimento sustentável, né? Porque ele vai otimizar a questão dos seus tributos, dos impostos, ele vai liberar recursos para você investir no seu negócio e vai te permitir, com o aumento da lucratividade, com o aumento dos seus recebimentos como lucro, você vai poder realizar os seus sonhos pessoais. Eu tenho grandes sonhos e por isso eu acredito que quem tem sonhos tem que ter metas, tem que ter saber fazer e você vai conseguir realizar seus sonhos pessoais se você tiver um aumento da lucratividade da sua empresa através de um planejamento tributário bem feito, né? E quais são os tipos de planejamento tributário que existem, que você pode aplicar? O primeiro deles é o planejamento fiscal estratégico, né? Ele visa a otimização da carga tributária no longo prazo, através da análise da estrutura societária da sua empresa, do regime de tributação da sua empresa, lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, ou você é beneficiado pelo Simples Nacional, né? O planejamento tributário fiscal estratégico ele vai te ajudar na questão de investimentos e demais operações da sua empresa, ou mesmo você, como pessoa física. Sim, uma pessoa física pode ter um planejamento tributário a ser realizado, né? Além do mais, você vai poder gerenciar melhor os riscos fiscais, porque ele vai buscar prevenir e mitigar os riscos fiscais, como autuações e multas, e até mesmo processos administrativos. Acontece muito quando você não faz um planejamento tributário bem feito, de você acabar caindo em autuações e acaba recebendo multas que são altas, às vezes pode chegar a 225%, né, do valor do tributo realmente devido, e aí seu fluxo de caixa vai ser realmente bastante comprometido. Além de que você vai ter que pagar um advogado para poder atuar nos processos administrativos ou mesmo judiciais para poder te auxiliar. E aí é gasto, aí é descontrole financeiro e aí a sua empresa deixa de lucrar, né? Você pode fazer ainda um planejamento sucessório. Não, o planejamento sucessório vai orientar você na organização do seu patrimônio e na transferência de bens de forma legal e eficiente, minimizando a carga tributária incidente para, por exemplo, na sua falta, né, você venha a faltar, os seus sucessores, eles já vão poder entrar no seu negócio que você vai deixar de maneira a não ter uma carga tributária tão alta, porque às vezes um processo de inventário traz um valor exorbitante que muitas vezes os sucessores não conseguem nem pagar o inventário porque o valor é muito alto e aquilo atrapalha o seu negócio, né? Então, uma assessoria em investimentos, né? Um planejamento tributário, ele auxilia na escolha de investimentos com base em critérios fiscais, buscando alternativas que minimizem a tributação e maximizem o retorno. Então, é importante você verificar tudo isso, né? Por isso que o planejamento tributário ele é importante para a sua empresa, para o seu negócio, para você como pessoa física. Pense sobre isso, né? Isso pode te auxiliar a ter uma vida financeira mais tranquila, né?
E qual que é o tipo de tributo, de planejamento tributário que seja mais adequado para você, empresário, para você, empresário? Depende, né? Depende, né? Porque depende da sua situação, como você está, qual o tipo de negócio que você possui, qual o regime tributário que a sua empresa se encontra, né? Quais são os seus objetivos financeiros, quais são os seus sonhos, o que você deseja, o que você almeja, né? E para isso é importante você consultar um profissional especializado, de preferência um tributarista de inteligência de negócios, especialista em planejamento tributário, né? Então, buscar um profissional para te auxiliar nessa questão do planejamento tributário é muito importante, né? E quais são os riscos de não fazer um planejamento tributário? Nós já falamos aqui algumas vezes, vamos repetir. Se você não fizer um planejamento tributário bem feito, você está sujeito a autuações e multas fiscais, você está sujeito a processos administrativos e judiciais. Imagina ter que contratar um advogado caro para poder atuar, para poder resolver esses problemas tributários. Então, além de pagar o advogado, você ainda vai ter que pagar o tributo, você imagina, né? Um planejamento tributário mal feito ou não feito, ele pode trazer dificuldade para a obtenção de crédito no mercado. Você vai perder competitividade no mercado porque o seu concorrente, com certeza, ele está fazendo um planejamento tributário e está fazendo um planejamento tributário bem feito. Por isso que muitas vezes você pergunta, pô, como é que aquele cara está bombando, como é que ele está conseguindo vender? Ou ele está roubando, ou ele está fazendo um planejamento tributário. No mais das vezes, ele não está roubando. Mas às vezes é porque ele fez um planejamento tributário. Né? Se você é um cara honesto, se você é um cara ético, se você é um cara... Faça um planejamento tributário. Não importa se o outro não está fazendo. Faça você. Né? Às vezes você vai concorrer até mesmo com esses que... Né? Porque ele vai sofrer as consequências. Mas você não. Se você fizer um planejamento tributário bem feito, você não vai passar por nenhum desses desgastes que nós falamos aí, né? E como fazer esse planejamento tributário? Nós já falamos, contrate um profissional especializado, de preferência um tributarista de inteligência de negócios, especialista em planejamento tributário, porque esse tributarista experiente ele vai te ajudar a entender essa legislação tributária que no Brasil é uma das mais complexas do mundo, né? Ele vai te ajudar a identificar oportunidades de otimização e implementação de estratégias mais adequadas caso a caso. Qual que é o seu negócio? Como o seu negócio funciona? Por que ele é assim? Como que eu posso resolver esses problemas? Tudo isso você consegue identificar fazendo um bom planejamento tributário. Além do mais, um planejamento tributário, ele vai poder diagnosticar a situação fiscal da sua empresa, porque ele vai analisar os dados, a realidade da sua empresa ou a sua realidade como pessoa física, né? Ele vai incluir os seus resultados financeiros e sua estrutura societária, ele vai verificar seus regimes tributários e suas obrigações fiscais. Então, é importante o planejamento tributário porque ele vai fazer esse diagnóstico para você, né? Além do mais, ele vai te ajudar a definir, né, quais são os seus objetivos de planejamento. O que você realmente quer alcançar com o planejamento tributário? Né? Muitas vezes você quer melhorar a precificação dos seus produtos, muitas vezes você quer entender quanto que você realmente paga de tributo, se é você mesmo que paga os seus tributos ou se é quem contrata os seus serviços e compra os seus produtos é que realmente paga. Né? Então é isso quem vai te responder é o profissional que vai fazer o seu planejamento tributário. Esses dias, uma pessoa que queria abrir um restaurante, ele veio me perguntar qual que era a carga tributária, né, para abrir um restaurante, quanto queria pagar em média. Pô, essa resposta ela vai vir num planejamento tributário. Né? Um planejamento tributário bem feito, ele vai ajudar
a responder essa pergunta. Ele vai te ajudar a diferir, ou seja, postergar o pagamento dos seus impostos, né, de maneira a você não ter que, por exemplo, financiar seu cliente. Por quê? Porque muitas vezes existem, né, duas formas de você pagar tributo. Pelo regime de caixa ou de competência. Num deles, você paga o tributo quando você emite a nota fiscal, né, sem ter recebido. No outro, você só paga o tributo quando você efetivamente recebe. Né? Isso, quem que vai te responder qual que é a melhor forma, qual que é a melhor maneira? Vai ser no planejamento tributário, porque o seu negócio vai ser conhecido e todas essas questões vão te ajudar a isso, vai te ajudar a verificar qual a melhor forma de investir nos seus negócios ou mesmo de proteger, como já foi dito, das atuações. Né? Um planejamento tributário bem feito, ele vai te ajudar a identificar as oportunidades de otimização, porque existem diversas ferramentas e estratégias que podem ser utilizadas para otimizar a carga tributária, reduzir a carga tributária, né? Como, por exemplo, a escolha do regime de tributação ideal, a dedução de despesas, a compensação de créditos tributários. Às vezes você tem uma empresa pequena, acha que a sua empresa deve estar no Simples Nacional para ela ser pequena, só que você está deixando de ter benefícios, por exemplo, de estar no lucro real, onde muitas vezes nem tributo você deveria estar pagando se você estiver fazendo o trabalho bem feito, se você tiver... Então, até isso. Não é porque seu negócio é pequeno que você tem que ir para o Simples Nacional. Às vezes o seu negócio, né, dependendo de como ele funciona, não importa o tamanho, ele pode ir para o lucro real. Aquilo, você vai pagar tributo em cima daquilo que realmente você lucra e não em cima do faturamento da sua empresa. Né? Então, é importante você olhar isso. Quem que vai responder isso? O planejamento tributário. Né? Então, para concluir, a gente volta ao início, né? Para dizer que o planejamento tributário é um conjunto de estratégias legais que visam otimizar a carga tributária de empresas e pessoas físicas por intermédio da análise da legislação, que é complexa no Brasil, da estrutura societária e dos resultados financeiros. O planejamento tributário bem feito, ele busca identificar oportunidades para reduzir ou diferir, postergar o pagamento dos impostos de maneira segura e ética. Então, esse era o meu recado de hoje. Muito obrigado mais uma vez por nos seguir, por assistir o nosso vídeo. Né? Se você gostou, deixe aí o seu joinha. Se inscreva no canal, nos siga nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até uma próxima vídeo aula. Até mais.